falou de indicadores de fadiga, né? Porque você estava falando do Centro Olímpico. Lá. Quais indicadores de fadiga você usa? Tipo, talvez para pessoas normais que não vão conseguir fazer exames laboratoriais e para os grandes atletas. Eu vou te falar de coisa que a gente utiliza na assessoria à distância, que eu não estou presencialmente. Falando da assessoria à distância mesmo. A gente tem, por exemplo, o próprio aplicativo que a gente usa, chama Athlete Analyzer. Como chama? Athlete Analyzer. Esse é um aplicativo legal. A Paula que fez a parte de scout desse aplicativo. Como é que é? Athlete Analyzer, analisador de atleta. Tá bom. Aí, por exemplo, a Paula, esse é um aplicativo legal que ele serve tanto para prescrição e monitoramento de carga, quanto para scout, gerenciamento de várias coisas. E a Paula que fez a parte do scout de taekwondo, que são software sueco, na verdade. Aí feito para o judô inicialmente, eles foram expandindo para outras modalidades e eles entraram em contato com a gente para fazer a parte do taekwondo. Aí a Paula que fez a parte scout, e é bem legal, você consegue subir suas lutas, você mesmo consegue fazer os scouts taguear ali, já tem todos os critérios bem definidos, e aí sai estatística de tudo, é bem legal. Mas enfim, para a parte de treinamento, a gente faz toda a prescrição baseada nesse aplicativo. E aí, por exemplo, a gente prescreve os treinos, você recebe os treinos, aí tem o exercício, a gente consegue linkar com vídeo no YouTube, então a gente consegue criar bancos de dados de exercício. Porque, por exemplo, para um agachamento, tudo bem, é um problema às vezes dos aplicativos, eles já são pré-determinados. Para fazer um agachamento, um afundo, tudo bem. E quando eu falo, salta para frente, para o lado e dá 2 chutes. Não tem isso, então eu preciso ter a possibilidade de customizar e criar o meu banco de dados de exercício. Então esse aplicativo, ele permite isso para a gente, porque a gente tem muito exercício que é muito específico, né, cara? A gente cria muito exercício. Aí, e no final, a pessoa já responde a PSE. Quando a gente monta a PSE é percepção subjetiva de esforço, para quem não conhece. A gente tem tem 3 tipos de escala de PSE. Tem a 620, tem a 010 e tem a 0100. Normalmente a gente mais usa no esporte a 010. Aí, quando a gente monta treino, isso é uma coisa que fica uma sugestão para quem monta treino, é importante que você coloque um objetivo de PSE, cara. Porque com uma coisa simples, só com uma escala de intensidade, você já consegue, eu queria que esse treino fosse muito forte. Cara, se o cara respondeu que tá muito fraco, alguma coisa, ou você não ensinou o cara a responder a escala, ou que ele tem um tempo de aprendizagem mesmo, ou, cara, você errou. Aí, então, assim, você achou que ele tava com um condicionamento que ele não tá. Então, assim, só do fato de ter escala de PSE já facilita bastante coisa. E essa escala de PSE, ela já te dá alguns indicadores. Quando a gente multiplica a PSE, que é a 010, pelo tempo de treino, a gente dá o que a gente chama de carga interna. Então, é um indicador que ele vai levar em consideração a intensidade e o volume do treino. E aí você consegue ter a carga interna diária, a carga interna semanal, você consegue ver a ondulação dessas cargas internas. Além disso, a gente tem outros indicadores que a própria escala ela dá. Então, por exemplo, a gente tem a monotonia. A monotonia ela é baseada nesse desvio padrão da carga interna. Então, pense que todo dia a carga interna é igual. Tem 3 opções. Se todo dia a carga interna é a mesma, tem 3 opções. Se essa carga interna ela for baixa, o cara vai destreinar. Se essa carga interna ela for intermediária, o cara ele vai se adaptar com aquela carga de treino, então aquele treino não vai ser mais suficiente para tirar o organismo da homeostase, porque ele já criou uma adaptação àquele estímulo. Ou se a carga interna for muito alta todo dia, ele vai entrar no overtraining ou ele vai ter um maior risco de lesão. Tem 3 opções. Então, é importante que haja uma ondulação nas cargas de treino. E aí, baseado no desvio padrão da carga interna semanal, você consegue ver a monotonia. Esse tem um outro indicador. Você vê tudo isso só com uma escala. Só do cara responder a PSE. Aí o cara tem outro indicador ali que é o strain. O strain ele multiplica a monotonia pela carga interna. Então, se a carga interna for muito alta e a monotonia também for muito alta, ou seja, não tem variação e todo dia a carga interna for muito alta, o strain vai lá para cima. Então, ele considera essas 2 variáveis. E tem mais uma variável também que só com esse dado ele dá, que é a relação agudo-crônica. A relação agudo-crônica, ela mostra a carga interna da semana dividido pela média das últimas 4. Ou seja, se teve uma ondulação se aumentou muito a carga interna de uma semana para outra, essa relação agudo-crônica ela vai ficar mais alta. Então você tem faixas ótimas ali que vai de 0,7 a 1,3, alguma coisa assim, que se passa muito, aí se aumenta a chance de lesão do atleta. Então só do cara responder a PSE ele já tem isso. Aí o Analyzer ele já automaticamente já gera todos esses dados. Então para mim já facilita bastante coisa. Então, além disso, ele vai responde só o PSE nesse seu aplicativo, ele já tem esse Foda, grande né? repertório de dados. Nos treinamentos de campo eu tenho que jogar na planilha, assim, né? Eu não uso no treinamento de campo de seleção, mas a gente usa outros indicadores também na seleção. A gente tem TQR, que é a escala de recuperação, a gente tem o WB, a gente tem o WB também, que é um indicador de bem-estar, que você vai ter fadiga, dor, estresse, enfim, você vai ter 5 indicadores ali
que são relacionados à recuperação, mas a diferentes fatores. Então você consegue ver mais ou menos, às vezes o cara ele tá mal porque ele não dormiu bem, ou enfim, a dor muscular do cara tá alta. Então você consegue ver isso. E aí esses daí você coloca antes do primeiro treino. Então antes do primeiro treino você já vê a recuperação dos atletas. Tudo com escala subjetiva. E além disso, a gente sempre gosta de colocar elementos de teste de potência semanal. Por exemplo, no NAR a gente faz teste de salto vertical, mas a gente tem plataforma de força. Para as assessorias à distância a gente coloca salto horizontal. O cara põe uma treina no chão e salta, não precisa de dinheiro para fazer isso. Aí, por que a gente faz teste semanal de salto? A gente coloca no final da semana. Se for diminuindo muito o salto, provavelmente é um indicador de perda de performance. Né? Porque, por exemplo, se você pega um teste que ele envolve o ciclo alongamento e encurtamento, quando a gente tem uma carga interna muito alta, você tem uma maior rigidez muscular. Isso vai influenciar no ciclo alongamento e encurtamento. Ou seja, se a carga interna ela for muito elevada, o atleta já tem uma maior rigidez muscular, ou seja, o teste de salto dele vai cair. Ou seja, traduzindo em lei para leigo, se o treino da semana for muito forte, o cara vai zoado no teste de salto. Então, assim, a gente consegue ver, e às vezes é isso que você queria. Então, assim, você tem um indicador de performance, de desempenho que não depende... Você tá na semana de choque. Lá, exato. Então, você consegue ter um indicador de desempenho que não depende necessariamente da subjetividade do sujeito, e aí você consegue ver quanto isso oscila semana a semana. E no longo prazo você consegue ver se ele vai evoluindo, né, conforme o tempo. Então são indicadores, você vê, tudo indicador simples, sem que não nenhum exame laboratorial, sem nenhum exame laboratorial, mas que começa a te dar um embasamento melhor de como o sujeito está respondendo aquelas cargas de treino. E aí você consegue fazer um trabalho mais baseado em evidência. Parece já que você já vai ter bastante vários marcadores, sim, né? Quase você nem precisaria fazer um exame de sangue, né? Assim, lógico. Depende muito se você tem a possibilidade, se tem uma estrutura e tal. Você consegue ter indicadores mais objetivos, que são mais fisiológicos, é mais interessante. Tem uma boa correlação? Vocês já observaram na prática? Sabe uma coisa interessante? Tem um outro indicador de carga interna chamado de TRIMP, que a gente usa pela frequência cardíaca. Se a gente pega a frequência cardíaca, a gente tem várias fórmulas de TRIMP. Acho que a mais famosa é do Edwards, que você pega, por exemplo, pelas zonas de frequência cardíaca. Então você imagina que a zona 5 ela vai ter um peso 5, a zona 4 um peso 4, e aí você pega o tempo que ele passa em cada zona e multiplica por esse indicador. Isso é um indicador de carga interna que está baseado, é uma questão fisiológica, na faixa de frequência cardíaca. Então, quanto mais tempo você passar em zonas mais altas, você vai dar um TRIMP maior. E aí você tem artigos correlacionando as diferentes fórmulas de TRIMP com carga interna de PSE, e tem uma correlação alta. Então isso é interessante. Lógico que assim, você consegue fazer por TRIMP é melhor, né? Porque, pelo menos eu acho mais interessante, porque você tem uma medida mais fisiológica, mas a gente tem correlação de cargas internas com TRIMP, que é baseado na frequência cardíaca, com carga interna baseada na PSE. Então isso e assim, tem bastante estudo com PSE. PSE é muito utilizado assim no mundo inteiro. Assim. Mas realmente depende disso, né? De você educar o você atleta precisa educar, também. Né? Você precisa educar. Por isso que é legal fazer desde a base. Sabe, quando você vai no médico, e sua dor, de 0 a 10, quanto está? Mano, você precisa, eu tenho muita dificuldade para responder essas coisas. Você precisa educar, tanto que assim, os 2 primeiros meses nem é tão confiável o dado, para falar a verdade. Mas é importante que o treinador ele eduque, ele discuta com o atleta e tudo mais, mas pode ser uma ferramenta interessante. Se você tem a possibilidade de usar frequencímetro, até mais interessante. Por exemplo, com a própria Débora, além de a gente pegava, por exemplo, o aplicativo para pegar a variabilidade da frequência cardíaca dela quando ela acordava. A variabilidade da frequência cardíaca, ela sofre influência do sistema simpático e parasimpático. Aí, resumindo assim, normalmente se ela está muito estressada ou se os treinos foram muito fortes, ela vai ter mais influência do sistema simpático, aí você vai ter uma menor variabilidade. Então assim, isso já e os próprios aplicativos que você tem hoje, eles já falam, o cara está mais recuperado, bem recuperado, mantém o planejado ou altera. Então isso é um indicador de recuperação que já também não depende da subjetividade do sujeito. Então hoje você já tem até, por exemplo, um frequencímetro. Assim, ele tem um seu custo, mas não é uma parada também tão absurda. Então, assim, você tem coisas que são relativamente acessíveis e que você consegue ter indicadores de carga interna sem depender tanto também da subjetividade do sujeito. Legal. Entendeu? Mas eu acho que o mais importante, a grande mudança, está principalmente na questão do preparador ou do profissional, ele entender que o trabalho dele deve ter indicadores, ele deve ser baseado em evidência. Monitorar, realmente. Exato, ele tem que ser um trabalho baseado em evidência. Aí, porque isso, ele ajuda até a mostrar o valor do trabalho dele. Porque, por exemplo, eu tenho um curso de assessoria, por exemplo. Cara, desculpa, não dá para jogar muito mais para baixo o meu custo de assessoria,